Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para uma aula de português, tá? E nessa aula nós vamos falar de gêneros narrativos. Gêneros narrativos em prosa e em verso, tá? Primeiro, o que é gênero narrativo? É aquele que conta uma história, um fato. Conta-nos alguma coisa. Em prosa, quando ele é um texto corrido. Em verso, quando ele está em poesia, rimando ou não. Ficcional, uma narrativa ficcional. É de ficção, é de imaginação, tá? Não é que aquilo tenha acontecido verdadeiramente, diferente da notícia. Uma narrativa ficcional, ela é inventada por um autor, por nós ou por várias pessoas. E aqui a tia Aparecida trouxe para vocês a história resumida de Eros e Psique. Essa história é linda, maravilhosa. Vocês vão ver que o Eros, ele manipulado por sua mãe, né? Ele tem que fazer uma maldade com a linda Psique, tudo porque a Afrodite era muito invejosa. E Eros, ou Cupido, cai na própria armadilha dele, né? Então vocês vão ver essa história linda, maravilhosa, essa narrativa ficcional, tá? A tia, ela é grande, mas vale a pena, porque vocês vão adorar. E aqui, né, nós temos atividades falando sobre qual é o assunto principal do texto, onde acontece a história, o local, o ambiente, os personagens da história, todos, tá? Início do conflito, como começou a história. Tensão do conflito, quando acontece, qual é o momento em que acontece aquela parte que dá aquele frio na barriga da gente. O desfecho do conflito, como que foi resolvido aquela questão. E o tipo do discurso, quem é que está contando a história? É um narrador lá de fora ou é alguém que está dentro da história? É um narrador em primeira pessoa, eu estou contando a história, ou é em terceira pessoa, alguém está contando a história dele e dela. E aqui tem para vocês marcarem, tá? O texto da narrativa ficcional, por quê? E aí nós vamos falar um pouquinho de sufixos. Sufixos, minha gente, como a tia Aparecida já falou, a palavra, ela tem um radical, uma raiz, e essa raiz, ela pode ter um prefixo, algo que a gente coloca no início da palavra e se transformar em outra palavra. E pode ter um sufixo, no final da palavra. Mas para isso eu tenho que saber o radical ou o morfema, aquilo que dá origem à família da palavra. Por exemplo, flor, florescer, florescido, floresta. Todas essas palavras têm em comum flor, F, L,
R-O. R. Flor. Floresta, florescido, florescer. Esse é o radical. Então, o que vem depois dessas palavras todas, que tia Aparecida falou, são sufixos. E é através do sufixo que eu vou saber que classe gramatical que eu vou ter. Se é um adjetivo, se é um verbo, se é um substantivo, se é um advérbio, tá? E aí aqui nós vamos ver palavras com Z ou S, tá? Vocês vão colocar aqui palavras derivadas. Eu já coloquei o radical da palavra e vocês vão colocar, tá? O verbo dessas palavras. Então, o verbo vai ser com S ou com Z no final. Exemplo aqui, sintou. Sintou é o radical. O verbo vai ser sintonizar. Sintonia, sintomas, tá? Então vem do radical S-I-N-T-O. E aí vocês vão fazer o resto dos verbinhos aí, ok? Com S ou Z. Agora, ESA com Z ou ESA. Aqui nós vamos transformar o radical, tá? Pra gente ver se é com SA ou EZA. Lembrando, se a palavra já tem S, continua com S. Se não tem S, vai ser com Z. Por exemplo, delicadeza vem da palavra delicado. Delicado tem S? Não. Então, delicadeza vai ser com Z. Entenderam? Então, vamos lá. Aqui tem uma narrativa ficcional, tá? É uma música do Gilberto Gil, Chiquinho Azevedo, que é muito interessante essa história, né? Essa narrativa ficcional, porque alguém está contando a história, não vou dizer quem é, né? E vocês vão ouvir essa história, que é muito interessante e acontece muito no nosso país. E vão fazer aqui a sua interpretação dos gêneros narrativos. Gênero narrativo é quando alguém conta uma história pra gente. Pode ser em prosa, texto corrido, em verso, como tá aí, né, na poesia. Ficcional, não é verdadeiro, tá? É imaginário.